Olá pessoal, aqui é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 17. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. O artigo 17 diz o seguinte: para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então está aqui relacionado mais uma relação em se tratando de conceito de consumidor. Nós vimos que consumidor é toda pessoa que adquire, que está envolvida em uma relação de consumo com um produto ou serviço como destinatário final, né? Então o consumidor ele tem essa relação com o produto, com o serviço, né? E que esse produto ou serviço ele é fornecido e quem fornece nós chamamos de fornecedor. Então o fornecedor e o consumidor são as partes nessa relação de consumo, enquanto que há um nexo aí da própria relação estabelecida, né, do próprio consumo em si, né? Então temos o objeto, né, que é o produto ou serviço. Então a relação de consumo é assim que se estabelece: o fornecedor mais o objeto, que é o produto ou serviço, mais o consumidor que adquire aquele objeto ou a prestação de serviço como destinatário final. Aqui no artigo 17 está conceituando outro tipo de consumidor, é o chamado bystanders, ou espectador, ou aquele que presenciou aquela relação de consumo. Quem tem também efeitos sobre ela, sobre essa pessoa, de uma relação de consumo, e esse efeito é um efeito negativo, essa pessoa também terá a mesma proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então, para efeitos dessa seção, ou seja, para efeitos da proteção em relação à responsabilidade, ou seja, quando é que o fornecedor vai ter que pagar a indenização para o consumidor, né? Dentro de uma situação em que ocorreu um defeito do produto ou, né, algo que foi prejudicial em se tratando aí, na relação de consumo, né, ao consumidor, equiparam-se aos consumidores, ou seja, é a mesma coisa, será considerado como consumidor todas as vítimas do evento. Então, exemplo aqui do artigo 17, é uma pessoa que sofre dano, ou mesmo ela teve algo muito grave em relação a outra relação de consumo que ela não participou, né? Exemplo, né, o acidente de avião, né? As pessoas que estavam, por exemplo, em suas residências de um avião, de repente cai naquela residência, para o Código de Defesa do Consumidor, ela é equiparada ao consumidor, ou seja, ela vai ter todos os direitos já dispostos no artigo 6º em diante do Código. Toda a sistemática do Código de Defesa do Consumidor vai proteger aquela pessoa que foi considerada vítima desse evento, que é um evento que era estabelecido uma relação de consumo. Outro exemplo, né, a pessoa que está passando próxima a um local que vende fogos de artifícios e esses fogos de artifício acabam estourando e acaba prejudicando aquela pessoa que estava passando na rua, né? Isso também está relacionado aí a o Código de Defesa do Consumidor. É essa pessoa que estava passando na rua, embora não consuma e não adquira aqueles produtos de fogos de artifício, ela foi vítima porque ela foi afetada pela explosão, né, que ocorreu, né, aquele acidente. Então isso faz com que ela seja considerada como consumidora, então tendo toda a proteção legal aí. Então o artigo 17 é bem interessante de ser lembrado, né? Se a pessoa, mesmo não participando da relação de consumo, não adquirindo o produto, não tendo a prestação de serviço com o fornecedor, ela também será considerada consumidor, ou seja, é um consumidor por equiparação. Então nós temos o consumidor dentro da relação jurídica, né, já estabelecido e conceituado no próprio código, e o consumidor por equiparação, que é esse consumidor que sofreu algo em relação, em decorrência, né, de uma relação de consumo. Então esse é o artigo 17. Para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.